Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Transição energética, esse é o assunto do programa Fala Carlão de hoje. Esse assunto, aliás, que foi debatido intensamente na COP28. Só agora, aqui no programa Fala Carlão. E o que esperar desta COP? Minha segunda COP, participei ano passado, existe sempre aquela história, olha, os países têm a ministra Marina, inclusive, saiu do Brasil dizendo que a posição do Brasil vir aqui para cobrar efetivamente os compromissos que os ricos assumiram. Você está animado em relação a isso? Esse número chega, o pessoal está animado a pôr dinheiro na mesa? Isso vai ser necessário. Né? Sem isso a gente não faz transição energética de verdade, sem isso nós não combatemos essa ameaça, que é uma ameaça para a humanidade, né? Não só para nós, mas para as nossas descendências. Então, a gente está sempre confiante, né? E acho que essa posição brasileira de mostrar efetivamente o vigor que o Brasil possui enquanto uma grande fonte de energia renovável e, ao mesmo tempo, buscar que os compromissos de fato sejam cumpridos. Aqui, quais são as suas agendas? A agenda da Única aqui, como é que está? Cheia, lotada? Como é que você está me dizendo que você fica até o final? Como é que a Única está se posicionando aqui na COP? Nós temos um evento logo aqui na sexta-feira, dia 1º, com uma participação grande de vários, do Ministério de Minas e Energia, Embraer, indianos, o pessoal da Agência Internacional de Energia, e depois eu participo como painelista em vários eventos. Essa agenda eu vou compartilhar com você, para você poder estar conosco em várias delas, porque a gente tem realmente muita coisa, muita participação, todos os dias aí, 3, 4 painéis muito relevantes, não só de players brasileiros, mas também de players internacionais. Essa questão aí do combustível de avião é uma coisa que está sendo bastante debatida intensamente, me parece, né? Inclusive depois da COP, a gente vai para Tóquio, no Japão, porque os japoneses têm um interesse muito grande no etanol brasileiro para fazer combustível sustentável de aviação. A gente vai promover um evento lá em Tóquio, em parceria com o Ministério da Economia, do Comércio japonês. Então, sem dúvida, esse também vai ser um tema muito relevante aqui. 65% da descarbonização do setor aéreo só pode ser feito a partir da mudança do combustível, com combustível sustentável, e o etanol tem um papel extremamente relevante nessa história. Parece que o Brasil tem muita coisa para ensinar, principalmente num país que nós estamos num país do petróleo. O presidente, inclusive, da COP é presidente de uma empresa petrolífera. Nosso colega, eu conheço ele muito. Pois o Brasil está na vanguarda dessa transformação? Está na vanguarda, Carlão, e está, inclusive, agora anunciou que está analisando um convite da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma das organizações mais tradicionais, que não é cartel, é uma organização internacionalmente reconhecida, como é a ONU, como é a OTAN, né? Como é a Organização do Café, a organização, em cada produtor se organiza da forma que pode para garantir estabilidade de preço para a sua oferta, né? E como é que o Brasil entra nessa OPEC Plus, né, que é a OPEC+. São países que aderem à OPEP, mas não têm voto, não impõem cota, não tem cota, isso é importante dizer, porque a OPEP tem aquelas cotas de produção, não tem para o Brasil, não vai receber cota nenhuma, né, mas vai participar das discussões dos países produtores de petróleo, justamente na sua transformação energética em outras matrizes, em outras fontes energéticas. Então o presidente Lula foi chamado na época pelo secretário-geral da OPEP, que veio ao Brasil e foi ao Palácio Alvorada fazer isso, para conversar com ele e dizer, olha, nós precisamos do Brasil como referência, porque vocês têm uma matriz limpa, tem um agro poderoso que também produz energético, também produz fontes energéticas, como etanol, biodiesel, tudo isso. E os nossos países produtores de petróleo precisam depender menos do petróleo. E para depender menos do petróleo, eles têm que ter um modelo. Esse modelo é o Brasil. Olha que maravilha, hein, gente? Esse modelo... O Brasil, que já responde por 45% da matriz energética brasileira, já é quase 50%, né? Quase 50% da nossa matriz energética, que conta também transporte, tudo isso, e mais de 70%, chegando quase a 80% da nossa matriz elétrica. Então me fala, o que é o biogás? Então, o biogás é tudo que é matéria orgânica, tudo que decompõe tem potencial para gerar biogás. Isso a gente põe dentro do processo industrial,
né, como era feito antes, com aqueles resíduos de suíno antigos e Quer tal. dizer, a gente, eu que venho da roça, né? A gente fala assim, ih, rapaz, será que ele vai falar daqueles dos biodigestor pequenininho? Parece que tem umas coisas grandes, né? Não é, Então, não é acho brinquedo, que não. Né? acho que agora são fábricas de produção de gás, né, renovável. E aí você evita a emissão involuntária de metano com isso, gera adubo orgânico de alta qualidade e biogás. O biogás, a ANP tem uns anos, regulou que ele dentro de uma qualidade vira biometano, que é gás natural renovável. Uhum. Então ele é igualzinho ao gás natural. Então tudo que você pode fazer com gás natural, você faz com o gás natural renovável, que é o biometano. Então daí você pode injetar no duto, pode usar para substituir diesel em caminhão. E por ser a mesma molécula, facilita demais. Então, muita coisa acontecendo, muito interesse, muito investidor entrando. Acho que chegou a hora agora da coisa acontecer. Olha só, outro dia conversando com o Roberto Azevedo, que foi do comércio, o Roberto me dizia, Carlão, o Brasil vai ser a Arábia Saudita da energia renovável. E o presidente Lula, 3 dias atrás, repetiu essa frase, e isso mostra um comprometimento do governo com o agronegócio, principalmente. Sem dúvida, um comprometimento. Mais do que isso, nós já temos ações práticas que demonstram que nós reconhecemos as nossas potencialidades naturais. Uhum. Nós aumentamos a mistura do biodiesel de B10 para B12, enviamos ao Congresso Nacional o projeto Combustível do Futuro para poder articular as políticas públicas de descarbonização do setor de transporte e do setor de mobilidade, que emitem muito carbono, ou seja, o Brasil está cumprindo a sua missão. Mas mais do que isso, o Brasil está valorizando as suas potencialidades, fortalecendo a sua indústria de biocombustível e, consequentemente, cumprindo o seu papel social, que é gerar oportunidade de emprego para as pessoas. E aí, Carlão, eu acabei de falar agora com o deputado Arnaldo Jardim, que é o relator do projeto do Combustível do Futuro, que cria um mandato para o diesel verde, que cria um mandato para o combustível de aviação, para descarbonizar o setor aéreo internacional. Nós seremos o grande protagonista desse produto, porque até nós produzimos a matéria-prima abundante, que é a vinhaça e a torta de filtro, vinda do projeto do etanol, que cria a captura de carbono, e eu disse para ele que nós podemos chegar até B25 no biodiesel do país. Daquela conversa que nós tivemos, muita água rolou embaixo da ponte, inclusive até a transformação aqui da marca. Como é que foi isso, Erasmo? Olha, nós fizemos uma evolução da nossa marca, Carlão. Esse ano nós completamos 18 anos de empresa, com muito trabalho da nossa equipe. Estamos como líder do mercado de biodiesel no Brasil, fomos para o Paraguai para produzir biodiesel, estamos na Suíça produzindo biodiesel. Então a nova marca e o novo posicionamento da empresa é para que a gente possa ser reconhecida cada vez mais como uma empresa de energia e atuando no Brasil muito forte e também em outros países. Bom, eu falava antes de vir ao Brasil, eu estava lá no escritório da família Nastari, ali em São Paulo, e a gente falava justamente, uma das questões que a gente conversava sobre isso, é sobre o combustível de aviação, o combustível renovável. Eu queria que você explicasse por que é tão importante, e aí ser internacional é mais importante ainda, né? Porque a gente precisa que isso esteja no mundo inteiro, né? Eu estou muito à vontade de falar de SAF, porque nós temos um projeto gigante para a produção de SAF no Paraguai. E estamos há 4 anos trabalhando nesse projeto, e SAF é a única alternativa para que o setor aéreo, que se comprometeu a entregar o Net Zero em 2050, possa entregar o Net Zero. Com a atual tecnologia que nós temos de aviões, e ela não tem perspectiva de mudar nos próximos anos, estou falando de grandes aviões, né? Não tem perspectiva de mudar, a única forma de chegar a Net Zero é utilizando o SAF, que esse é um biocombustível no Brasil, muito conhecido como bioquerosene, e ele vai utilizar as matérias-primas nossas, os óleos vegetais, as gorduras animais, os óleos reciclados, tem uma tecnologia nova agora que pode utilizar o etanol. Então o Brasil precisa incentivar e muito a produção de SAF. O Brasil tem a oportunidade, Carlão, se nós fizermos a política pública bem feito, se nós fizermos os investimentos bem feito, de ser um grande protagonista a nível global na produção de SAF. O povo está falando muito na tal do combustível do avião, né? Esse aí é um negócio super importante. O pessoal da Datagro, a gente conversava sobre esse tema lá. É um tema que é relevantíssimo, né? É o tema, junto com o hidrogênio, é o tema do momento. É, né? E o SAF
Duas rotas estão aí mais desenvolvidas, uma é a de biodiesel, que está pronta, já tem fábrica saindo, a outra é o álcool to jet. Né? A gente tem um grande potencial de uso, eles vão precisar de mais de 450 bilhões de litros de querosene de aviação até 2050, e o etanol pode ser parte dessa solução. Nós podemos ser um grande fornecedor, né, de biocombustível. Qual é a vantagem usando o etanol como base para a fabricação do SAF? É que você pode ter etanol em qualquer um desses 100 países que produzem cana comercialmente. Precisa, né? aliás, né? Precisa, aliás. Então nós precisamos incentivar essa questão do aumento, né, da produção de etanol, seja para biocombustível, seja para mistura na gasolina, seja para a produção de SAF, para o bunker, e até para bioquímica, plástico. Nós temos a nossa Braskem lá no Brasil, com tecnologia avançada na produção de plástico, usando etanol como matéria-prima. Agora, o povo que está assistindo a gente já tem certeza absoluta que você é o cara que sabe todas as respostas. Mas eu queria saber o seguinte, vamos mudar um pouco as perguntas, né? A gente falou de muita coisa. Quais são? Eu imagino que deva ter vários desafios aí pela frente para o setor continuar crescendo nessa toada. Bom, pensar em Brasil, não preciso nem responder nada, está crescendo, estamos indo bem, obrigado, né? Para o mundo crescer, para o mundo entrar nesse sistema brasileiro, nesse know-how brasileiro, usar a nossa experiência. Falta política pública e boa vontade, porque tecnologia existe, cana-de-açúcar existe em mais de 100 países comercialmente, são produzidas, você tem toda a tecnologia para ser aplicada e metade da fábrica pronta, né? Essas usinas hoje fabricam só açúcar. Sim. Não faz sentido fabricar só açúcar. Tem que partir para energia elétrica, biogás e etanol. Eu venho do agro. O agro usa transporte também, mas as cidades são onde esse problema é mais importante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu tema específico, que é a mobilidade urbana. O senhor que é um especialista nesse tema. É verdade. Em Portugal, como a maior parte dos sítios e muitas cidades europeias, nós temos que os transportes são responsáveis por cerca de 25% da emissão dos gases com efeito de estufa. Isto significa que não haverá neutralidade carbónica em 2050 se este setor não mudar completamente a forma como funciona. A primeira aspecto que é essencial mudar é mesmo nós tentarmos reduzir algumas viagens que fazemos, porque acho que nos movemos demasiado. E, portanto, seja porque as cidades devem ser melhor planeadas, há muitas coisas que fazemos no nosso dia-a-dia em que usamos o carro que não precisaríamos usar se tivéssemos serviços de maior proximidade. E, portanto, a concentração dos serviços em polos muito específicos para onde toda a gente se tem que mover é uma má ideia. Acho que temos que voltar a uma cultura de maior proximidade, de maior relação entre as pessoas. Por outro lado, a organização do trabalho. A pandemia veio mostrar que há muito trabalho que se pode fazer à distância, que não precisa que nos desloquemos e, portanto, uma combinação entre trabalho à distância com socialização que é preciso, e nós somos seres humanos, temos de socializar, é uma boa combinação que pode reduzir. Depois, evidentemente, temos que continuar a mover-nos, e será sempre muito. E temos que mudar esse modo. O carro individual não pode ser a primeira solução, tem que ser a solução de recursos, temos que mudar isso. E, portanto, temos que fazer dos transportes públicos a espinha dorsal do sistema. É aí que temos que alocar, digamos, o principal investimento, o principal foco na mudança. Transportes públicos com qualidade, que sejam fáceis de usar, que as pessoas sintam confiança, sintam segurança, sejam previsíveis, que nos permitam garantir que chegamos a horas ao trabalho, ou a casa, ou ir buscar os filhos. É um sistema que verdadeiramente funciona. Mas não são exclusivos. Nós temos que os complementar com outras coisas. Temos que complementar com aquilo que nós chamamos de mobilidade ativa. A mobilidade de bicicleta, ciclável, a mobilidade pedonal. No fundo, os modos mais naturais de nos movermos, já nos esquecemos como é que é, muitas vezes, mas que têm que voltar a estar na primeira linha daquilo que são as escolhas possíveis para nos mexermos. E se tivermos a possibilidade de fazer de uma viagem a pé ou de bicicleta à primeira ou última milha, vamos, por certo, ampliar muito a área de influência das redes de transporte que criamos, que não conseguem chegar a todos os pontos onde nos temos que dirigir. Muito obrigado pela sua gentileza em falar conosco. Foi um gosto e um abraço aos irmãos brasileiros. Maravilha. Eu falei aqui com o Jorge Delgado, que é secretário de Mobilidade Urbana de Portugal, e deu a honra da presença dele aqui. Em nome de Ubifol, da Tagromax, Grupo Public, Plataforma Agro Revenda. Muito obrigado pela audiência. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.